Eu me chamo Lígia Valença, sou nutricionista e vim falar um pouco com vocês sobre a importância da alimentação durante a gestação. O acompanhamento nutricional, ele se dá pela seguinte necessidade da prevenção de doenças, da organização da alimentação da gestante, tanto para aquelas que já têm os hábitos saudáveis, como para aquelas que precisam ter algumas modificações durante esse período. E uma das dúvidas que mais surgem, logo no início do acompanhamento, é sobre a quantidade de peso que se deve aumentar durante a gestação. E o nutricionista vai estar adequando junto com o paciente essas necessidades e passando as informações de como será acompanhado durante todo o processo. Então, esse peso ele é determinado principalmente com a avaliação inicial, que é aquela que a gente observa qual foi o peso que a gestante tinha antes de engravidar. Então, esse peso determinado, a gente consegue ter a estimativa da quantidade de peso saudável que pode ser aumentado durante a gestação. E vai depender muito, Se já iniciou a gestação com peso adequado, se está baixo peso, se é um nível de obesidade. Então, o acompanhamento nutricional vai te ajudar a conduzir diante da qualidade da alimentação para controlar esse ganho de peso. E como é que a gente consegue enxergar essa estimativa, Assim como eu falei, principalmente quando a gente se tem aquele peso pré-gestacional. Logo no início pode acontecer uma perda que muitas vezes pode estar associado com náuseas, vômitos, ou às vezes acontece também da gestante aumentar nesse início, muitas vezes por questões de ansiedade ou achar que pode comer muito, porque tem sempre aquele mito de que deve comer por 2, Mas não é dessa forma que acontece. Então, uma média assim, logo no início, é considerado normal, em média de 3 quilos, a gestante pode até perder nesse início. E a indicação realmente é que até o primeiro trimestre seja mantido aquele peso pré-gestacional, a depender da avaliação inicial. Então, uma gestante que inicia um acompanhamento dentro do peso adequado vai variar entre 12 quilos a 17 quilos, a depender da estimativa. Então, como é que se dá esse acompanhamento durante a gestação? Não existe mistérios de alimentação durante esse período, muito pelo contrário. É algo que deve ser feito de uma forma mais natural. Então, principalmente para aquelas mulheres que já têm hábitos saudáveis, acaba sendo mais fácil levar durante esse período. Outras precisam ser mais ajustados. E como é que acontece a alimentação durante a gestação, É importante que vocês possam incluir sempre as opções mais saudáveis, ou seja, incluir frutas, verduras, legumes, fontes de proteínas, principalmente as proteínas mais magras, Carnes sem pele, sem gorduras, sem ossos, opções de proteínas brancas, frango, peixe, queijos, ovos. Então, incluir principalmente esses alimentos mais básicos. É importante investir também em raízes, tubérculos, inclusos no café da manhã, na opção do jantar. E aquele prato principal, muito comum, que é uma ótima combinação, principalmente na hora do almoço, que é o arroz e feijão. Formalizar aí um prato bem saudável, bem distribuído, contendo o quê? Proteínas vegetais, proteína animal, proteína vegetal, ou seja, feijões, carnes, arroz, verduras e legumes, e pode ser complementado com uma fruta, principalmente para ajudar na absorção, na digestão dos alimentos também. Então, a alimentação saudável ela deve ser mantida durante todo o período gestacional. E claro que isso vai se estender no período da amamentação também. Para cada trimestre, existem alguns alimentos mais específicos que a gente pode estar
melhorando durante esse período. Então, para o primeiro trimestre, para o segundo, para o terceiro, a depender também das necessidades de cada gestante. Por isso que é importante o acompanhamento nutricional, porque para cada período terá um acréscimo de proteína, de caloria e deve ser ajustado principalmente com o profissional. Algo muito comum que pode acontecer durante a gestação, que são algumas queixas, né? Que é comum acontecer durante esse período, principalmente são algumas alterações no intestino, ou seja, a constipação, aquele intestino preso. Então, quais são as dicas de alimentação que você pode melhorar durante esse período? Investir principalmente nas frutas e alimentos que sejam mais laxantes, como por exemplo laranja, manga, mamão, ameixa, o brócolis, o girimum. Então são alimentos que podem estar sendo consumidos com mais frequência. As fibras também podem ser acrescentadas, como a semente de chia, a aveia. É importante frisar a ingestão de água, porque não adianta só consumir as fibras e não ter uma boa ingestão de água. Então a água vai ser fundamental durante todo esse período, não só para o intestino, mas principalmente para se manter hidratada e até evitando possíveis infecções urinárias através da alimentação e também da hidratação. Uma dica importante são os próprios coquetéis laxantes, que podem ser inclusos como opções de lanches. E aí nesses coquetéis podem estar sendo concentrados ingredientes que vão te dar uma possibilidade maior de ajudar com relação ao intestino. Então essa concentração pode ser a união de frutas com proteína, ou seja, um iogurte, e fibra também, por exemplo, a própria aveia. Então pode ser tudo liquidificado e pode ser incluso nas opções dos lanches. Cuidado com as pacientes que são diabéticas para ter atenção com relação ao tipo de iogurte que vai estar acrescentando e a união dessas frutas, por questões que algumas frutas podem ter um índice glicêmico mais alto que não seria indicado para essa gestante que seja diabética. Algo muito comum também que acontece durante a gestação são a azia, queimou, aquela sensação muitas vezes que a própria mulher já tinha antes e acaba durante esse período piorando, né, intensificando. Então, para melhorar esses sintomas, principalmente a azia, é importante o quê? Trabalhar a boa mastigação dos alimentos, evitar incluir líquidos durante as refeições, principalmente aquelas refeições maiores, né? Café da manhã, almoço, jantar, e evitar deitar logo após essas refeições. Tem algumas pessoas que têm sensibilidade a certos alimentos, então é importante estar observando para evitar esse consumo. Mas não tem alimento que seja de repente proibido, como por exemplo, frutas cítricas ou mais ácidas. Vai depender muito do sintoma de cada gestante também. Então, para a azia é importante estar fazendo essas práticas para melhorar esses sintomas. Algo também comum que acontece são as náuseas, né? Enjoos, muitas vezes pode ser seguido de vômito. Então, qual seria a dica para essas situações? É importante introduzir frutas cítricas, alimentos mais ácidos, mais azedinhos, principalmente no período da manhã, que vai estar contribuindo para uma melhora, como por exemplo, iniciar o dia tomando um suco de laranja com algumas gotas de limão, suco de abacaxi, suco de acerola, porque são mais cítricos e pode estar ajudando nesse período. Outros alimentos também que podem favorecer são alimentos mais secos, mais crocantes, como por exemplo uma bolachinha mais seca, uma torrada, e pode estar associando com algumas proteínas mais leves também, como por exemplo o próprio queijo.
Então, iniciar o dia investindo nesses alimentos vai estar te ajudando com relação a esses sintomas. Algo também que pode estar contribuindo é o próprio gengibre. Então, o gengibre ele vai estar te ajudando com relação a esses sintomas também. Lembrando que o espaço de tempo entre uma refeição e outra, quando é muito estendido, pode piorar os sintomas. Então, você pode reduzir esse período entre uma refeição e outra e diminuir o volume. E aquele horário que seria de repente a cada 3 horas, pode ser em espaço de tempo menor, desde que você também diminua essa quantidade entre uma refeição e outra. A ingestão de água é importante também durante esse período. Para algumas pessoas acaba sendo mais desconfortável, para outras não. Então, mastiguem bem os alimentos, invista nessas opções que vai estar te ajudando com esses sintomas. Outro ponto muito importante é evitar os alimentos muito doces, principalmente no período noturno, porque a probabilidade de você acordar no dia seguinte mais nauseada acaba sendo maior. Então, vão aí evitar as opções doces, principalmente no período noturno. Algo comum também que acontece nesse período são as anemias, né? Então, tem algumas mulheres que têm um histórico de anemia antes da gestação e que no período gestacional pode também continuar. Outras não tinham histórico, mas de repente no período gestacional acaba desencadeando. E quais seriam as dicas, principalmente para estar melhorando, juntamente com o auxílio médico, né, do seu obstetra, que vai estar prescrevendo a medicação específica. Então, a alimentação vai te ajudar também nesse período, ou seja, investir mais nos alimentos ricos em ferro, em ácido fólico, a depender também do tipo de anemia. Feijão, brócolis, carnes, os folhosos verdes. E esses alimentos, eles podem ser melhorados a sua absorção com a vitamina C, ou seja, uma alimentação que é concentrada principalmente nesses alimentos, ela pode ser introduzida uma vitamina C para ajudar nessa absorção. Então, se eu fiz lá um prato de almoço que tinha feijão, carne, folhosos verdes, eu posso estar investindo também em chupar uma laranja ou tomar o suco da laranja ou até mesmo a acerola, o caju, que pode estar melhorando a absorção desse nutriente, tá? É importante também evitar alimentos principalmente ricos em cálcio. Por exemplo, leite, derivados que sejam associados com o ferro por dificultarem essa absorção. Então, de repente, se é uma gestante que está passando por esse processo e que tem anemia nesse período, evitem preparações com leite e derivados durante uma refeição que tem ferro. Como, por exemplo, evitar purê ou alguma sobremesa que tem leite na composição para não dificultar a absorção desse nutriente. E trabalhar sim a hidratação, né? Investir nesses alimentos vai estar ajudando. Outra opção também são os sucos verdes. Nos sucos verdes, os famosos sucos detox, que na verdade ele não só tem a função de emagrecimento, né, como muitas vezes as pessoas acham, mas ele tem a função de unir nutrientes que vai estar melhorando e potencializando ações. E dentre elas a anemia vai ajudar bastante, como por exemplo o suco de espinafre com laranja e morango, ou até mesmo espinafre, laranja, beterraba, cenoura. Então são nutrientes que podem estar sendo associados e podem estar melhorando também durante esse período. Durante a gestação, assim como eu falei, a alimentação saudável ela é primordial. E não há mistério, né? É só realmente a gente pensar que o profissional pode estar conduzindo durante esse período. E eu falei do que é importante, né? E o que é que pode ser evitado também nesse período. Então, principalmente quando a gente pensa em evitar possíveis doenças, possíveis alterações, principalmente dos exames laboratoriais, como, por exemplo, diabetes gestacional, a própria hipertensão,
É importante a alimentação saudável e evitar alimentos bem específicos, como, por exemplo, alimentos ricos em gorduras, frituras, porque terá uma concentração maior de caloria, podendo elevar peso, que não seja um peso saudável, ou até mesmo essas alterações. São alimentos que muitas vezes são enriquecidos de quê? De excesso de sal, ou seja, o sódio. Então é importante evitar durante esse período alimentos que são ricos em sódio. Não só aquele sal que é acrescentado na comida, mas como, por exemplo, salsicha, calabresa, presunto, mortadela, que são embutidos, enlatados, devem ser evitados nesse período da gestação, principalmente para aquelas que já são hipertensas. Para aquelas que não são, é uma forma de prevenir que não tenha aí alterações na pressão arterial. E como é que a gente substitui, de repente, temperos industrializados pelos temperos naturais? Então, para que eu possa estar evitando aqueles cubos concentrados que tem lá sal, condimentos ou até mesmo corantes, vocês podem estar investindo em temperos mais naturais, como por exemplo alho, cebola, coentro, cebolinha, orégano ou até mesmo alguns temperos secos, desde que vocês tenham bastante atenção na hora da compra, porque esses alimentos eles podem piorar também a alterações de pressão, e para aqueles que são mais concentrados em gorduras, frituras ou doces, podem estar piorando também com relação à tua glicemia ou diante de outros parâmetros laboratoriais que podem ser alterados. Então, a alimentação durante a gestação, ela deve ser primordial, não tem segredo, mas realmente ela deve ser bem assistida pelo profissional para estar te ajudando a conduzir durante esse período. E aí eu falei durante a gestação, né? Passou aí esse período, tivemos todo o cuidado, foi uma gestação tranquila ou não foi, de repente é uma gestação de alto risco, que precisa ser acompanhada mais de perto. E depois que o bebê nasce, o que é que acontece com a alimentação? Então essa alimentação, ela deve ser primordial durante o período da amamentação também. Então, assim, não é o momento de fazer dietas restritivas, pensando aí na perda de peso, porque a própria amamentação, ela vai favorecer a perda de peso. Para algumas mulheres pode ser mais rápido, para outras pode demorar um pouco, vai depender muito de cada situação. Então, o que é que acontece durante a alimentação nesse período? Ela deve ser com as mesmas características que foi na gestação, ou seja, saudável. Investir principalmente, né, nas opções mais in natura, frutas, verduras, legumes. Evitem aí os carboidratos simples, principalmente bolachas, pães, massas, que realmente não são fontes energéticas boas para te fornecer durante esse período. A hidratação se torna primordial. Então, se eu precisava ter uma hidratação boa durante a gestação, nesse período pós, ela deve ser intensificada. Então, chega a ser acima de 3 litros, né, de água, e pode ser complementada com outros líquidos mais naturais, sucos de fruta, água de coco, e deve ser diferenciada, claro, para cada pessoa, a depender de suas necessidades. Então, alimentação, hidratação é importante durante esse período. Algo muito comum que acontece, né, durante a amamentação são algumas dúvidas de alimentos que possam estar relacionados com a cólica do bebê. Então, se for aquele bebê que só mama, a alimentação da mãe ela deve ser bastante assistida para que possa ser identificado se algum alimento pode estar ocasionando. Mas essa observação ela deve ser junto do pediatra, porque essa cólica do bebê ela pode estar relacionado com diversos outros aspectos, né? Principalmente a própria maturidade do intestino da criança, do que mesmo com a alimentação da mãe. Então,
Se a alimentação da mãe está correta, ela está conseguindo identificar os alimentos e de repente não seja da alimentação, é importante estar investigando com o pediatra, porque pode ser prescrito algo para estar ajudando esse bebê durante esse período. Mas existem alguns alimentos que podem ter relação, não é 100%. Então assim, eu sempre digo às gestantes que evitem alguns alimentos. A palavra evitar não é proibir. Então, para que vocês não possam sair excluindo tudo, é importante observar antes, né? Como, por exemplo, café, alguns tipos de chás, refrigerantes, chocolate ou alimentos que contenham também. Esses alimentos podem estar tendo uma relação, não quer dizer que é isso, tá? Leite e derivados, muitas vezes, quando é consumido em excesso, ou até mesmo alguns alimentos que podem estar ocasionando gases. Então, de repente, se é uma mãe que ela tem uma sensibilidade maior com alguns alimentos, ela pode estar sentindo também alguns desconfortos e pode também transmitir isso para o bebê, né, através da amamentação. Então, acaba sendo assim um conjunto, né, que deve ser observado para melhorar essa condição da criança. Então, só reforçando, alimentação saudável, hidratação e observar bem quais são os alimentos que podem estar ocasionando cólica no bebê. Se nada disso acontecer, teu bebê está bem, então você deve investir totalmente na alimentação saudável, que aí das principais preocupações, né, é justamente com a perda de peso. E aí ela vai ser acontecida durante esse período e nada impede também de você ter um acompanhamento do nutricionista para estar te conduzindo durante essa fase também, tá? Eu espero que tenha contribuído com as informações e eu reuni algumas perguntas que geralmente eu recebo tanto nas práticas de consulta, como na própria vivência do dia a dia, né? Que é justamente alguns alimentos que as pessoas têm dúvidas, ou seja, os alimentos crus, o famoso sushi. Então, assim, não quer dizer que o sushi ele seja proibido durante a gestação, mas é importante que seja de boa procedência e que evitem, sim, as preparações mais cruas. Até porque é uma das orientações de cuidados com relação a esses alimentos. Então, evitar alimentos crus, mal passados, se for um leite, cozinhar, ferver totalmente, se for um ovo, cozinhar ou fritar totalmente, uma carne, evite as carnes mal passadas. Então, são alimentos que podem ter sim um risco de contaminação, né? Então, não que o sushi seja proibido, mas que ele seja de boa procedência. Evitem os molhos, porque são concentrados mais em sódio, ou seja, o sal. E principalmente, dê preferência às opções mais assadas, porque acaba sendo mais seguro. Outra dúvida também, nesse período da gestação, é principalmente com relação a alguns tipos de chás, né? Tem pessoas que gostam de chá e quer tomar durante esse período. Então, assim, não existe comprovações seguras de que certos chás são liberados. Tem aqueles que eles são mais seguros, ou seja, o chá da casca do abacaxi, da maçã, o chá do gengibre também. Outros tipos a gente não tem uma segurança de estar oferecendo. Então é importante evitar durante esse período e logo no finalzinho da gestação, depois dessas 38 semanas, pode ser consumido, né, com mais segurança, desde que seja em quantidades realmente mínimas. Outra dúvida também é com relação à própria higienização dos alimentos. Então é importante ter os cuidados das práticas de higienização, né? Lavagem de folhas, lavagem de frutas ou algumas verduras e legumes que sejam consumidos crus ou até mesmo aqueles que a gente vai armazenar na geladeira. Então chegou aí da quitanda, chegou no mercado, chegou da feira, é importante, né, separar esses alimentos, fazer a correta higienização, que é justamente eliminando essa sujidade
e elevando a uma solução que pode ser aí a água sanitária, pode ser o hipoclorito, deixa por um tempo que vai variar entre 15 e 20 minutos. Depois disso, retira o excesso do produto e vai armazenar a depender do consumo, seja na geladeira, seja lá na sua fruteira. E isso sim acaba sendo uma forma mais saudável de evitar contaminações também através dos alimentos. Algo para acrescentar para vocês é sobre dicas de manipulação. Então, a gestante que ela vai manipular uma carne crua, por exemplo, evite o contato, de repente, a mesma bancada entre uma carne crua e, em seguida, apenas lavar e, de repente, manipular uma fruta ou um alimento que vai ser consumido cru. Então, esse tipo de manipulação pode haver uma contaminação cruzada e a gestante pode também se contaminar e ter alguma complicação por questões de manipulação. Então, usem luvas na hora de manipular, principalmente as carnes. Evitem a mesma bancada ou o mesmo espaço para manipular um alimento cru em um alimento já pronto para o consumo. E reforçar, sim, os cuidados de higienização, principalmente com as mãos. Dentre todas essas orientações, além da alimentação, a gente precisa também ter cuidado com essas práticas de casa mesmo, tá? Espero ter contribuído com essas informações para que vocês possam ter uma melhor qualidade durante a gestação e no pós-parto também, com relação à alimentação e esses cuidados com as práticas que devemos ter em casa.